Bom dia, mais um estudo do Vem Segue. A designação do Vem Segue da semana é nós estudarmos o livro de Enos, Jarão, Omni e Palavras de Mormon. Bom, dentro do livro de Mormon existe uma divisão de placas, porque o Senhor ordenou a Nef que construísse 2 volumes de placas diferentes, a qual ele chamou de placas menores e as placas maiores. As placas maiores eram destinadas a escrever mais sobre os governos dos reis e as guerras. Bom, e as placas menores eram para escrever mais sobre as coisas do Senhor e sobre as profecias. Então tem essa diferença, mas como você pode saber qual é as placas menores e qual é as placas maiores dentro do livro de Mormon? Bom, as palavras de Mormon, ele faz uma divisão dessas placas. Tudo que nós lemos até as palavras de Mormon é chamado as placas menores. E o que nós vamos ler após as palavras de Mormon é chamado as placas maiores. Bom, então tem essa divisão. Mormon estava lá no final do registro, né? 400 anos quase ali depois de Jesus Cristo, e o Senhor ordenou a ele que fizesse um resumo das escrituras, né? Do que havia sido escrito. Então o resumo que Mormon faz é dessas placas maiores. Bom, as placas menores elas já eram pequenas, e Nef ele havia feito um resumo já da história do pai dele desde que veio de Jerusalém. Então a história das placas menores, ela começa de 600 anos antes de Cristo e vai até 130, né, depois antes de Cristo também. Então de 600 anos antes de Cristo vai vindo até 130 anos antes de Cristo. É verdade que as placas maiores teve uma ocasião em que foram escritas juntos ali no final, né, começando o governo dos reis, começaram a ter o registro juntos ali. Bom, e dentro das placas menores cita, né, algum desses profetas, algum desses reis e governos que estavam na mesma história ali escrevendo. Porém, nas placas menores se deu mais menção às profecias por causa que eram poucas mesmo. Então, era destinado mais para as profecias. Bom, fazendo uma genealogia aqui sobre as placas menores, que nós terminaremos essa semana com as palavras de Mormon, começou 600 anos antes de Jesus Cristo, né, com Nef, ele escrevendo nesse registro, nas placas menores. Depois ele passou para o seu irmão, Jacó, antes de sua morte. Jacó ele passou para o seu filho, chamado Enos. Enos passou para o seu filho, chamado Jarão. E Jarão passou para o seu filho, chamado Omni. Omni passou para Amarão, seu filho. E Amarão passou para o seu próprio irmão, chamado Quemes, e Quemes passou para Abinadom, e Abinadom passou para o seu filho Amaleque. E Amaleque ele não teve descendentes, tá bom? Então foram passando de pais para filho, para irmão, de acordo com a genealogia ali, com o mandamento que esses registros deveriam ser mantidos, e escrito algumas coisas ali que o Senhor ordenasse. Então, como Amaleque ele não tinha descendente, e ele conhecia um homem chamado Benjamim, na verdade era o rei Benjamim, ele pegou e deu essas placas para o rei Benjamim, pudesse continuar ali e guardar esses registros, tá bom? Então o rei Benjamim, ele era filho do rei Mosias. O rei Mosias, ele foi ordenado por Deus que saísse da terra de Nef, pegasse todos que queriam guardar os mandamentos ali, porque os nefitas estavam numa situação iníqua. Ele foi ordenado por Deus que pegasse todos que quisessem guardar os mandamentos e saísse da terra de Nef. E eles saíram para o deserto e chegaram até um lugar, numa cidade chamada Cidade de Zanaela. Para Mosias foi uma surpresa encontrar essa cidade. Ele não sabia que tinha ali outros povos sem ser os lamanitas. Né? E ele descobriu que o povo de Zanaela também tinha saído ali de Jerusalém, né? Depois de 20 anos após, 20, 30 anos depois que ele saiu de Jerusalém, também saiu esse povo de Zanaela e veio aqui para as Américas também. Então eles estavam vivendo na mesma época aqui, mas eles não se encontravam, né, esse povo. Só na ocasião em que o rei Mosias, ele é ordenado por Deus que saísse lá da terra dos nefitas e encontrou essa cidade ali, tá bom? E essa cidade de Zanaela também, o que acontece? Enquanto eles estavam vivendo aqui, ele encontrou um homem chamado Corianto, né? Corianto, ele era descendente da tribo
não, da tribo não, ele veio lá da Torre de Babel. Ele era o último homem, porque lá para frente, quando nós estudarmos no final do livro de Mórmon, né, sobre a história dos Jareditas, quando teve a confusão ali da Torre de Babel, né, Jareditas vieram para cá, né, o irmão de Jared, todos vieram para cá também e habitaram aqui nessa terra. Então, na mesma época, nós podemos observar que tinha os Jareditas, aqui no livro de Mórmon, né? Na mesma época tinha os Jareditas, porque o povo de Israel encontrou o último homem, que era Corianto, tinha uma profecia que Corianto viria a destruição de todo o seu povo. Né? Então, o povo de Israel encontrou Corianto e ele habitou ali com eles ainda cerca de 9 luas. Eu não sei o que significa isso, né? Quanto tempo é isso, mas é citado que ele permaneceu com eles ali pelo estado de 9 luas vivo ainda, e ele morreu e foi a última pessoa da Torre de Babel que tinha vindo para cá que faleceu. Foi o fim do Jaredita. Mas tinha o povo de Jaredita, tinha a cidade de Zaraela, que tinha vindo lá da época do rei Zedequias para cá, de Jerusalém para cá, e tinha também o povo de Leí, que se dividiu em duas nações, Nefitas e Lamarim. Então todos esses povos estavam aqui, mas eles não haviam se encontrado, exceto nessa ocasião aqui que eu estava falando. Então Mosias veio para a cidade de Zaraela e ele foi ordenado rei na cidade de Zaraela. Tá bom? E após o falecimento do rei Mosias, o rei Benjamim assumiu ali como rei do povo de Zaraela. O povo de Zaraela e o povo do rei Benjamim, o povo de Mosias, eles se uniram como um só povo. Eu vou ler aqui em Omni, o versículo 17, que fala da ocasião em que Mosias encontrou o povo de Zaraela. E diz assim: na ocasião em que Mosias os encontrou, haviam se tornado numerosos em extremo. Não obstante, haviam tido muitas guerras e sérias contendas, de tempos em tempos. Haviam caído pela espada, e seu idioma corrompera-se, e nenhum registro tinham trazido consigo, e negavam a existência de seu Criador. E nem Mosias, nem seu povo podia entendê-los. Né? Claro que aqui já é uma época de 130 anos antes de Cristo, então eles viveram bastante tempo ali na cidade de Israel. Eles tiveram guerra, rumores de guerras e contenda ali pela espada. Mas é importante lembrar que eles não trouxeram o registro para cá. Né? Leí, quando saiu de Jerusalém, foi ordenado que trouxesse as placas de latão. E não só trouxeram as placas de latão, como foi ordenado a Nefe, né, que mantesse um registro do seu próprio povo, que é as placas menores e as placas maiores ali que ele construiu para que fosse escrita a história. Nós podemos observar que a cultura ajuda as pessoas, porque, por exemplo, o povo de Israel que veio de Jerusalém para cá, que não trouxeram nenhum registro, olha as condições que eles se encontravam. Eles não acreditavam em um Criador e a língua deles havia se corrompido, de modo que eles vieram do mesmo lugar, né, de Jerusalém para cá, esses dois povos, mas um não conseguia entender o outro, porque a língua deles havia se corrompido, eles tinham perdido a cultura ali. Então foi necessário ali o rei Mosias promover um ensinamento entre eles para pudesse eles ir para a escola mesmo, aprender o idioma, para que eles pudessem explicar a genealogia deles de acordo com o que eles lembravam da memória deles, mas não se encontra aqui essa genealogia aqui no livro de Mórmon. Tá bom? Então a escritura que eu quero deixar hoje e o pensamento é esse, que as escrituras são tão importantes para nós lermos e acreditar em Deus, colocar em prática. Nós podemos ver que o povo que não tinha as escrituras e que não tinha registros nenhum e não fizeram registro, eles acabaram se perdendo, né? Não acreditando em Deus e caindo na incredulidade. Por isso a importância de nós lermos as escrituras todos os dias, porque isso vai entrando em nós, vai criando raiz, de maneira que nós vamos nos tornando melhor pessoa, acreditando mais em Deus. Tá bom? Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.